Olá, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou estar resolvendo a questão 22 da prova de 2015 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. O enunciado diz o seguinte: dois caminhões de massa M1 igual a 2 toneladas e M2 igual a 4 toneladas, com velocidades V1 igual a 30 metros por segundo e V2 igual a 20 metros por segundo, respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si, colidem em um cruzamento no ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura abaixo. Considerando o choque perfeitamente inelástico, o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão é... Bom, esta aqui é a questão original. Aqui tem um esquema ilustrando o que acontece. Os dois veículos de massa M2 e de massa M1 vão colidir no ponto G, e a partir do ponto G eles vão se deslocar juntos até o ponto H. A pergunta é: qual é o módulo da velocidade desse conjunto logo após a colisão? Trata-se de um problema de conservação da quantidade de movimento. Só é possível dizer que tem conservação na quantidade de movimento se a gente tomar um instante logo após a colisão. Porque, como foi dito no próprio enunciado, eles vão se deslocar até o ponto H, ou seja, vão parar no ponto H. E a colisão, ela é um choque, perfeitamente inelástico. Isso significa que a velocidade final desse conjunto vai a zero e que ocorre uma perda de energia cinética. As trajetórias são perpendiculares entre si. E com essas informações a gente pode fazer um esquema aqui. Eu gosto de esquematizar a situação antes da colisão e depois da colisão para ficar mais claro a resolução. Aqui é o veículo de massa M2 e aqui o veículo de massa M1 antes da colisão. Depois da colisão eles se deslocam juntos com velocidade v. Isso daqui é logo após a colisão, porque essa velocidade vai diminuindo até chegar em zero quando eles chegarem no ponto H. Só que a gente vai calcular v para um instante bem curto depois da colisão. Então aqui você tem que aplicar a conservação de quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser igual à quantidade de movimento final do sistema. A quantidade de movimento inicial eu vou representar por QI, e ela vale a quantidade de movimento inicial da massa M1, ou seja, do veículo 1, que vai chamar só de Q1, inicial, mais a quantidade de movimento do veículo 2. A quantidade de movimento final desse sistema vai ser representada simplesmente pela massa, a nova massa que nós vamos ter, que é a massa M1 mais M2, vezes essa velocidade aqui. Então, M1 mais M2 vezes V final. Lembrando que essa velocidade é logo após a colisão. Como eles andam juntos, então aqui eu teria M1V mais M2V. E aí coloco a evidência V e fica M1 mais M2. Agora, quem são essas quantidades aqui? Q1i e Q2i. O Q1 inicial, ele é a massa 1 vezes a velocidade V1. Enquanto que o Q2 é a massa 2 vezes a velocidade V2. Agora eu vou equacionar isso, ou seja, vou igualar a quantidade de movimento inicial com a quantidade de movimento final. Então fica M1 V1 mais M2 V2 igual a M1 mais M2 vezes V.
Se você observar, o veículo 1 com massa M1, ele se desloca nesta direção aqui, que eu vou chamar de horizontal, e nesse sentido. Eu vou adotar aqui um sistema de coordenadas para poder ilustrar os sentidos e as direções dessas velocidades. Esse sistema aqui é para o veículo de massa M1. Então ele tem V1 aqui. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X. E aqui é a origem do sistema. Bom, a convenção é a seguinte. Se aponta para o lado da seta do eixo aqui, no caso a abscissa aqui, para cá é positivo. Enquanto que para cá é negativo. A mesma coisa acontece aqui na ordenada, no Y. E para me representar direção e sentido da velocidade V1, eu vou usar um vetor unitário. Então vai ficar V1, que é o módulo, na direção x chapéu. X chapéu é um vetorzinho unitário, que está aqui, por exemplo. Unitário quer dizer que ele tem tamanho igual a 1. Então x chapéu está aqui. Ele dá a direção e o sentido desta velocidade aqui. Aqui é o tamanho da velocidade, o módulo, e aqui é a direção e sentido. E é positivo porque está apontando para cá, para a direita. Já com relação ao veículo de massa M2, o que nós temos é o seguinte. Também um sistema de coordenadas para ele. Só que essa velocidade V2, ela aponta aqui para baixo e, consequentemente, para o sentido negativo do eixo Y. Então, a velocidade V2 ela pode ser expressa assim, menos o módulo de V2 na direção Y chapéu. Y chapéu é um vetor unitário na direção do eixo Y aqui. Então, ele está aqui. Ó. Um vetorzinho que também tem tamanho igual a 1. Só que isso aqui é menos Y chapéu. Mais Y chapéu seria para cima aqui. Então, aqui está indicando a direção e o sentido. Direção aqui é vertical e o sentido é para baixo. Enquanto que aqui a direção é horizontal e o sentido é para a direita. Agora eu vou substituir essas velocidades escritas dessa forma aqui nessa expressão. Repare que V1 só tem uma componente, que é na direção x, enquanto que V2 só tem uma componente, que é na direção y. Então a gente fica com o seguinte. M1 vezes V1 na direção x chapéu, menos M2 vezes V2 na direção y chapéu. Isso tem que ser igual a M1 mais M2 vezes V. Então, a velocidade V, ela vale M1 V1 na direção x chapéu, menos M2 V2 na direção y chapéu, e tudo isso dividido por M1 mais M2. Agora é só substituir os valores de M1, de V1, de M2, V2 e obter a velocidade V. Então V vai valer M1 foi informado aqui no enunciado, vale 2 toneladas, M2 vale 4, e V1 vale 30 e V2 vale 20. Eu vou representar simplesmente as massas por 2 e 4, porque eu tenho massa no denominador e tenho massa no numerador. Então a unidade da massa vai ser eliminada aqui. Então não vai fazer diferença. Então fica 2 vezes 30 na direção x chapéu, menos 4 vezes 20 na direção y chapéu. Tudo isso dividido por 2 mais 4, que é igual a 6.
Se você colocar aqui em evidência isso daqui, você vai encontrar algo do tipo 10 terços vezes 3x chapéu menos 4y chapéu. Aqui eu tinha 60, eu coloquei aqui em evidência 10, aí ficou 10 vezes 6, só que eu tenho esse outro 6 aqui, eu cancelo esse 6, no final das contas eu fico com 10x aqui, só que do lado de cá eu não consigo cancelar o 6 com esse fator aqui, que é que eu tenho 80, então eu multipliquei por 3 aqui para poder pôr em evidência 10 terços. Bom, o que interessa é o modo da velocidade. Isso daqui é a velocidade em termos de componentes. Se você viu as aulas sobre vetores, então você se lembra que o módulo de v ele vai ser calculado como a raiz quadrada do quadrado das componentes. As componentes aqui são 10 terços vezes 3 para x e 10 vezes 4 sobre 3 para y. Só que esse 10 terços aqui eu vou levar ele ao quadrado e tirar a raiz quadrada dele. Então ele vai sair. Então eu não preciso elevar esse cara aqui. Eu só posso fazer isso aqui, ó, colocar ele aqui em evidência. E aqui fica simplesmente a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é só o módulo de v. Isso daqui dá 9 e aqui dá 16. Então aqui dentro dá 25. Então eu fico com 10 vezes 5, raiz quadrada de 25 aqui dá 5. Então fica 50 terços. Isso é metro por segundo. Essa é a unidade da velocidade aqui. Bom, esse aqui é o modo da velocidade. Agora, olhando aqui as respostas, nenhuma delas confere com aquele valor. Mas tem que observar que aqui, ó, as velocidades elas estão em km por hora. Então você tem que transformar metro por segundo para quilômetro por hora. Bom, eu vou transformar sem ter que decorar aquela relação do 3,6, multiplicar, uma hora dividir, etc. Você não precisa disso. Você pode fazer simplesmente o seguinte. 1 metro é 1 por 1000 de 1 quilômetro. Esse casinho minúsculo quer dizer 1000. 1000 dividido por 1000, isso aqui dá 1, então eu volto para 1 metro, que é o que eu tenho aqui. Enquanto aqui embaixo eu tenho 3 segundos. Cada 1 segundo é 1 por 3.600 de hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, se eu quero representar 1 segundo em termos de hora, é só dividir por 3.600 aqui. Então, 1 por 3.600 de hora é igual a 1 segundo. Aqui está multiplicando. Que eu posso dividir aqui por 10 e aqui por 10. Posso dividir aqui por 100 e aqui por 100. Posso dividir aqui por 3 que fica 1, e aqui fica 12. Então, no final das contas, eu fico com 5 quilômetros dividido por 1 por 12 horas. Isso aqui é igual a 5 vezes 12 sobre 1 quilômetros por hora. Então, o módulo da velocidade v vale 5 vezes 12, 60 quilômetros por hora. Se você tem dificuldade com os vetores, dê uma olhada nas minhas aulas sobre vetores, que eu creio que vai te ajudar um pouco. Então eu encontrei 60 km por hora, que corresponde à alternativa C. Por que é interessante você trabalhar com os vetores? Esse problema não pede, mas em geral, o problema poderia pedir que você, por exemplo, informasse quanto que vale esse ângulo aqui, por exemplo, que a velocidade v aqui faz com a horizontal, que eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui, ó.
Informando esse ângulo, na verdade eu estou informando qual é a direção e o sentido aqui da velocidade v, do conjunto dos dois carros após a colisão. Daqui é possível obter esse valor. Repare que aqui eu tenho uma componente em x e uma componente em y. Se a gente quiser representar, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Deixa eu melhorar isso daqui. Ok. Aqui é a componente em y e aqui é a componente em x. Aqui seria um Vx e aqui um Vy. E a soma deles resulta na velocidade v. Que eu vou representar aqui embaixo com esse vetor em vermelho. Vx, se você olhar para cá, vale 10 na direção x-chapéu. É 10 vezes 3 sobre 3 aqui, essa componente aqui. Então, Vx é igual a 10 na direção x-chapéu. Quanto que Vy, olhando para cá, vale 10 vezes 4, vale 40 sobre 3. Menos 40 sobre 3 na direção y. Y-chapéu. Então, menos 40 terços na direção y-chapéu. Observe que, de fato, ó, se eu colocar aqui um sistema aqui, para ilustrar isso, seria algo assim. Aqui o eixo y, deixa eu só apagar isso daqui. E aqui o eixo x, que aqui é a minha origem. E aqui é a velocidade v. Então, para me encontrar esse ângulo aqui, basta eu usar as componentes. Eu tenho a componente Vx, o módulo de Vx é simplesmente 10. Então, o módulo de Vx é igual a 10, enquanto que o módulo de Vy é igual a 40 terços. Lembrando que o módulo, por exemplo, o módulo de V, eu vou pegar as componentes de V ao quadrado e tirar a raiz quadrada disso. Então, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, esse sinal de menos aparece. Quando eu extraio a raiz quadrada, eu volto para 40 terços. Então, eu tenho esses módulos aqui, ou seja, esse tamanho aqui Vx é igual a 10, enquanto que esse tamanho aqui Vy vale 40 terços. Então, eu uso aqui, por exemplo, como eu tenho um cateto que é adjacente a θ e o cateto que é oposto a θ, basta aplicar aqui a tangente. Então, a tangente de θ vale cateto oposto, nesse caso é Vy, o módulo de Vy, que vale 40 terços, dividido pelo cateto adjacente a θ, que é 10. Então, aqui eu tenho 40 terços, que é 10 sobre 1, vezes 1 sobre 10. Posso dividir aqui por 10, então fica 4 terços. Então, a tangente de θ é igual a 4 terços. Isso aqui eu sei somente se θ foi igual a tangente a menos 1 de 4 terços, ou o arco tangente de 4 terços. Se você pegar uma calculadora e calcular, você vai ter 4 terços,
tangente a menos 1 disso vai te dar um ângulo de 53,13 graus aproximadamente. Então o ângulo θ ali vale 53,13 graus. Na verdade, aqui eu estou pegando o valor positivo, né? Porque eu peguei os módulos, porque esse ângulo aqui é um ângulo negativo. Então é um ângulo de menos 53,13 graus, na verdade. Assim eu tenho o sentido, né? A direção em sentido da velocidade v. Aqui eu tenho um módulo. E aqui eu tenho o ângulo que ela faz com a horizontal, que me indica o sentido dela. Qual é a direção em sentido? Ó. Essa é a direção e o sentido é aqui. Ó. Repare que faz um ângulo de 53 graus aqui com a horizontal, ou com a abscissa, com eixo x. Então, trabalhando com os vetores, você obtém todas essas informações. Então, eu poderia escrever aqui finalmente o seguinte, que v é igual a 60 km por hora e faz um ângulo θ de menos 53,13 graus. Então eu vou colocar só módulo aqui. E esse daqui me dá, esse ângulo me dá a direção e sentido da velocidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Até a próxima e obrigado por assistir.